Olá, bom dia. 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Vamos lá, tá começando mais uma edição aqui do nossa revista radiofônica matinal pela a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vamos começar o programa, hein? Você vem com a gente, tá convidado. Vai seguir até às 11h30 da manhã, informação, entretenimento, prestação de serviço. Terça-feira, 13 de setembro de 2016. De tudo um pouco na nossa conversa matinal. E vamos em frente. O Brasil sem Cunha. Que goleada, minha gente. Eduardo Cunha perde o mandato e fica inelegível até janeiro de vários anos, 2017, está fora. 450 deputados votaram pela sua cassação. Entenda o porquê do ex-todo-poderoso presidente da Câmara ter perdido o seu rebanho e agora pode cair no purgatório do juiz Sérgio Moro. The Oscar goes to Pequeno Segredo, derrota o favorito Aquarius na disputa pela indicação brasileira ao maior prêmio do cinema do mundo. Como os diretores e fãs dos dois filmes reagiram, hein? Já a gente conta, só retificando aqui o que me pareceu estranho, 2027. São 8 anos. Nossa, ufa, achei que, né? Eu que na minha comemoração me empolguei, né? Eu acabei tirando a pena do cara. Mas por mim ele ficaria pra sempre fora. Mas tudo bem, isso são outros 500. Meu amigo quer saber tudo sobre sexos. Tem sempre um amigo que quer saber tudo sobre sexo, né? Sempre é o amigo, né? Lá, altas horas, o Morning de hoje recebe a jornalista e psicóloga Laura Miller, que vai falar do novo livro que se chama Meu Amigo Quer Saber Tudo Sobre Sexo. E você, querido ouvinte do Morning Show, pode fazer perguntas, aquela que o seu amigo quer saber, né, Paulinha? Pelo WhatsApp, olha que ótimo. Você usa aquela famosa frase, olha, eu tenho um amigo, né? Não é assim? Então, 9317009, pode fazer vídeo, pode gravar áudio, mandar para o nosso WhatsApp com pergunta para Laura Miller. Lembrando que ela é maravilhosa, não tem saia justa com ela. Não tem, entendeu? ela responde tudo, não deixa passar nada. Nada, manda ver. 9317009. Isso, pode pôr tudo na conta do amigo se quiser. Ou ser sincero. E tem kit para quem participar. Vou sortear ao final a nossa caneca e a camiseta disputada aqui no nosso Morning Show. Bom dia, Tonholi! Hello, foi ontem. Foi ontem, né? Vamos engrenar nesse papo já. Foi ontem. Vamos falar sobre isso. Vai lá, então tá feito. 9317009, você participa pelo WhatsApp mandando perguntas para a sexóloga Laura Miller aqui do Morning Show. E temos já uma hashtag para chamar de nossa, Paulinho? Sim, já estamos usando aqui no Twitter de Mala e Cunha. Boa, hein? Hashtag de Mala e Cunha para comentar o Morning de hoje. Você também pode mandar pergunta para Laura Miller, pode comentar o programa, pode, enfim, perguntar coisas pro Tonholi se você tá em dúvida. Estamos aqui no Twitter, se formos para os TTs, tem prêmio para você, esse Kit Morning Show também no nosso Twitter. Bora começar o programa. O ex-todo-poderoso presidente da Câmara não é mais deputado federal. Eduardo Cunha foi cassado por 4... só um aviso, desculpa, amigos. A Ellen não tá aqui com a gente hoje, ela tá dodói. Então, deve estar ouvindo o Morning Show em casa se recuperando. Vamos em frente. É para falar do Eduardo Cunha, deputado que foi cassado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, por 450 votos a 10 na noite de ontem. Ele é acusado de mentir na CPI sobre a existência de uma conta dele no exterior. Vocês devem se lembrar, né, da famosa foto, né, do Eduardo Cunha. Ali, olha lá. Pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, pra quem tá ouvindo, eu descrevo. Todo mundo celebrando ali de punho cerrado, né? Ao lado, ladeando o Eduardo Cunha, o ex-todo-poderoso. Essa foto ficou famosa, tal, né? As pessoas se lembram dessa foto. Você lembra a ocasião dessa foto, né, Tonholi? Não, eu lembro também daquela foto clássica, que aliás, vamos colocar no hashtag já ele, muito romanticamente ao lado, polaroidmente ao lado da Dilma. Exato, e ele nessa ocasião, ele celebrava a sua eleição no comando da casa, né, da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2015. A imagem dessa foto contrasta, obviamente, com essas que a gente exibe agora, né? Dele desolado, né? Depois de perder e realmente ter efetivada a sua cassação. É um registro que fica aí, né? Para a biografia do Eduardo Cunha, né?
a foto, né, onde ele acaba sendo mesmo destituído e alijado do seu poder ali, né? Tem um vídeo aqui do Eduardo Cunha. Vamos dar uma escutada aqui, ó. Olha o contraste. Incompatível com o decoro parlamentar. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica declarada a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar, com fundamento no inciso 2º do artigo 55 da Constituição Federal, combinado com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução número 17 de 1989. E ele observando tudo ali, hein, Tonholi, viu? Do artigo 4º, triste figura. Não, ele tá pensando no backlash. O que será que ele tá pensando? O amanhã a mim pertence. essa resolução Tô vendo as fumacinhas ali emitindo uns solilóquios, que é o balãozinho com bolinhas, né? 12 de setembro de Olha lá, pede silêncio. 2016. Assina Rodrigo Maia, presidente. Esta presidência considera promulgada a resolução. Olha, você vê a manifestação ali, ele assistindo em pé, à frente da bancada presidida pelo Rodrigo Maia, a sua cassação em definitivo, que tira os direitos até 2027, até janeiro de 2027 de Eduardo Cunha. Vamos pra lá, capital federal, com o nosso destemido repórter, nossos olhos e ouvidos em Brasília, o José Maria Trindade. Olha, foram 193 votos a mais, né, do que os necessários para se chegar à definição da cassação. Esse resultado surpreendeu, Trindade? Bom dia. Surpreendeu a todos. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Eu afirmava aqui, desde o início da semana, aliás, já há bastante tempo, né, que seriam mais de 300 votos pela cassação do mandato de Eduardo Cunha. Ele foi humilhado pelo plenário da Câmara dos Deputados, isso em menos de 2 anos, depois de ser eleito em primeiro turno, com 267 votos para a presidência da Câmara dos Deputados. Apenas 10 intrépidos aliados de Cunha permaneceram votando contra a cassação. O líder do PTB, o deputado Jovair Arantes, ligou para Cunha dizendo que sentia nojo do processo e nem foi lá. E quem não foi, obviamente, apoiou o ex-deputado Eduardo Cunha. Olha, Edgar, isso mostra que as relações políticas elas são instáveis e muito mais líquidas do que se imagina, né? É um dinamismo incrível, né, Trindade? Os deputados pulam de um lado para o outro, né? É um dinamismo incrível, né? Mas parece que caiu um raio de consciência assim no Congresso nesse momento onde temos aí um número bem maior do que o esperado, né? Olha, Edgar, eu gostaria tanto que fosse isso, mas não. O que aconteceu foi o seguinte: em primeiro lugar, as eleições. E em segundo lugar, o instinto de sobrevivência parlamentar. Esses deputados sofreram uma pressão muito grande nas bases eleitorais, seus perfis eram constantemente acessados por eleitores, onde eles iam, ouviam. Aí, assim, a gente via aliados de Cunha constrangidos no plenário. Eu te digo que se fosse eleição secreta, Eduardo Cunha não seria cassado, para você ter uma ideia de como mudou a postura dos deputados, a adoção do voto aberto no plenário da Câmara, né? E Eduardo Cunha, diferente dos outros, geralmente quando chegava assim, no final mesmo da votação, os deputados que estavam sob processo de cassação saem por um elevador do cafezinho da Câmara. Ele não, ficou lá até o final e foi extraído do plenário por um grupo de deputados ali, gritando fora Cunha, e ele, frio ali, foi lá e deu uma entrevista responsabilizando o Palácio do Planalto aí. Ele disse que uma dobradinha entre uma equipe de televisão, o Michel Temer e o próprio PT. Mas, na verdade, foi um instinto de sobrevivência. Os deputados estão entendendo que a coisa está feia para os políticos, né? Eu estava aqui conversando aqui, a gente estava falando antes do programa começar, Trindade, queria até que você... Eu vou ler, tem aqui os deputados, né? Foram, como a gente disse, 450 votos contra 10 votos favoráveis ao Cunha, né? A lista aqui, Trindade, para você acompanhar, você já certamente sabe, mas Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. É o advogado de defesa dele. Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, o Paulinho da... Esse é o Paulinho da Força, né?
Paulinho da Força, que é candidato aí e é aliado de Cunha. Vejam lá. Olha, Marco Feliciano, bom, aí, enfim, não surpreende. Também, aliás. PSC, o Carlos... Aliás, de causa ruim o Feliciano. Qualquer causa ruim ele está apoiando. Ele tá apoiando. Carlos Andrade, PHS do Paraná, Josi Araújo, PTN do Amapá, Júlia Marinho, do PSC do Pará, Wellington, do PR da Paraíba, Arthur Lira, do PP de Alagoas, João Carlos Bacelar, PR da Bahia e Dâmina Pereira, do PSL de Minas Gerais, fora as abstenções aí, né? O Laerte Bessa, Rony Nemer, o Laerte Bessa PR, Rony Nemer PP, Alfredo Kaeffer PSL, Nelson Meurer do PP Tudo do da Paraná. família Er. Você viu? Tudo da família era. Alberto Filho, do PMDB do Maranhão, André Moura, do PSC de Sergipe, delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, Mauro Lopes, PMDB de Minas Gerais, Saraiva Felipe, PMDB de Minas Gerais. Também o ouvinte que quiser confirmar esta lista aqui, né, dos que votaram a favor de Cunha ou dos que se abstiveram na votação, pode conferir. Fica esse material on demand no nosso perfil do Facebook, no portal da Jovem Pan. Agora eu queria comentar e colocar o Tonholi na conversa aqui, o Trindade, sobre essa questão da transparência mesmo, né? Do que mudou, que você colocou, como muda o posicionamento deles frente aí a eleição, prestes a acontecer as eleições municipais, mas uma coisa que tem uma defesa jurídica, acho que o Tonholi pode dizer um pouco mais para proteger, para o cara ter a isenção e a proteção de votar sem nenhuma pressão, Tonholi, é isso? Que justifica o voto fechado, não é? A teoria, né, o Trindade sabe isso muito melhor que eu, a teoria que corre em Brasília é que se você deixa o voto aberto, o cara pode exigir favores depois. Olha, você prometeu isso e não fez, etc. Você concorda, Trindade, que o voto fechado é protetivo? Olha só, o voto fechado ficou ainda em alguns casos aqui, e por exemplo, veto presidencial e eleição das mesas diretoras da Câmara e Senado, né? O argumento é de que a força no presidencialismo, a força do Palácio do Planalto é muito grande. Então, no voto aberto, o presidente poderia fiscalizar a sua base política e eleger para as presidências da Câmara e Senado quem o presidente de plantão quiser, né? Esse ainda é um argumento para manter o voto secreto para a eleição das mesas. Agora, a cassação e voto aberto, Tony, mudou completamente o perfil. Ninguém sabia o que saía. Para se ter uma ideia, Natan Donadon estava na cadeia, na Papuda, preso, e foi absolvido pelo plenário. Na segunda votação, em voto aberto, foi completamente diferente o resultado para o mesmo deputado, para as mesmas acusações, né? Então, são dois plenários, o voto aberto e o voto fechado. Lembrando que o voto secreto é um direito do eleitor e não do deputado. O mandato não é do deputado, é dos eleitores. Daí essa defesa da transparência na votação. Nossa, né? Eu tenho meu apoio em todos os sentidos aí, viu? Tem uma coisa muito cara à democracia americana que o Brasil ainda não adotou e Trindade, isso aqui começa a ficar muito famoso quando um juiz da Suprema Corte Americana, chamado Louis Brandois, escreve no ano de 1913 um artigo na revista Harper's Weekly em que ele coloca a seguinte frase: a luz do sol costuma ser o melhor desinfetante. E demorou 60 anos para que os Estados Unidos aprovassem em 66 as chamadas Sunshine Laws, as leis da transparência. A Dilma tentou instituir o portal Transparência, mas eu acho que cabe a eles, né, Trindade, agora serem transparentes nessa questão, que é uma coisa que permeia as democracias modernas, menos nós, mínimo, é claro. Eu acho que é o mínimo, né, que pode ser exigido. Ô, Tony, olha, minha cobertura aqui, você sabe que é longa, né? Eu me lembro, como tem uma memória boa, a Dilma chegou ao Congresso Nacional, ministra-chefe da Casa Civil, e apresentou o projeto de transparência e usou esta frase, uma frase famosa, do ministro americano, né, sobre essa história do sol ser o grande detergente, é verdade, né? E a transparência que a Dilma mandou para o Congresso, que o Congresso aprovou, possibilita você ter acesso, por exemplo, a salários, se você quer saber quanto seu cunhado ganha,
um dinheiro emprestado, é só acessar lá o emprego dele se ele for trabalhador público, né? Você sabe quanto ele ganha. Só que as instituições estão jogando muita informação e você sabe, Tognoli, que quando há informação demais, é desinformação, né? Zé Maria, bom dia, é o Vinícius. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que ficou aí o clima em Brasília depois da declaração do Eduardo Cunha sobre o livro que ele vai ter mais tempo agora para escrever? Pois é, olha só, ontem eu perguntei, inclusive, para o líder do PSDB, vem cá, como é que fica o PSDB, como é que vai ficar o PSDB nesse capítulo do livro que ele vai descer a minúcias, a detalhes ali do acordo com o PSDB e tem de segurá-lo pelo menos por um tempo para que ele pudesse abrir o processo de impeachment, né? Aí ele falou que as negociações são temporais, não atemporais, elas são temporais. Naquele momento, as forças políticas andam, às vezes, insufladas pelo povo, às vezes, evidentemente, pelos acordos do momento, né? Então, esse livro, ele vai provocar constrangimentos, mas nem nada perto de uma delação premiada. Essa negociação de Cunha da delação premiada, ele nega porque um dos artigos da delação premiada inclui o sigilo, quebrou o sigilo, quebrou a delação, né? Mas o livro vai provocar muito constrangimento, inclusive com Michel Temer, né? Mas nada perto de uma delação, que aí já seria o caso real. Eu queria dizer que Eduardo Cunha pode ser condenado a mais de 100 anos de cadeia. Ele não é acusado de um crime, são 9 inquéritos, cada inquérito tem vários crimes, né? Peculato, corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Se ele for condenado em 5, ele já pega 100 anos de cadeia. Ele não tem outro caminho senão a delação. Ô, Trindade, pra gente fechar, astuto como Eduardo Cunha, bom, inelegível até 2027, janeiro de 2027, ele não pode se meter aí com a política, com cargos públicos e perde o foro privilegiado também, né? Agora, você acha que com essa astúcia toda dele aí, vai tentar alguma manobra ainda, no sentido de, você falou dessa pena aí prevista pelos crimes que ele cometeu, você acha que ele ainda vai articular alguma manobra, recorrer de alguma maneira? Então, a única manobra dele seria a delação se o Ministério Público aceitar, porque a primeira proposta dele foi de uma delação incompleta. E o Ministério Público só aceita uma delação total, não meia delação, né, para entregar muita gente. Por outro lado, está cada vez difícil fazer uma delação, porque no caso da delação é preciso entregar fatos novos. E depois da Lava Jato fica muito difícil, quer dizer, na minha imaginação, né, encontrar fatos novos e pessoas novas, porque está todo mundo enrolado e as provas estão sendo cruzadas, né? Então, para que o Ministério Público aceite a delação de Eduardo Cunha, ele tem que derrubar a República. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. É isso, vamos continuar aqui, Edgar. Obrigado a todos. Bom, Tognoli, agora o bicho vai pegar aí, né, de vez, né, pro Eduardo Cunha. Ainda mais que 2 das ações, né, as quais ele responde no Supremo Tribunal Federal devem cair nas mãos do juiz Sérgio Moro, né? Não, eu vou detalhar, para você que tem alguma sombra de dúvida, vai ficar muito claro tudo agora. Quando eu até coloquei na hashtag do Morning Show agora, o Cunha polaroidmente abraçado com a Dilma, quando eles disseram que nunca antes na história desse país tantos milhões tinham sido tirados da miséria, eu achei que milhões se referia a pessoas, né? Agora eu quero detalhar, nós temos 7 inquéritos contra o Eduardo Cunha. 5 vão para o Moro porque se referem a assuntos do Petrolão e da Lava Jato, 2 não. Então deixa eu detalhar para você ter uma noção. O primeiro inquérito em que ele é réu é o de 5 milhões que ele teria ganho de navio sonda, uma denúncia feita em fevereiro de 2016. Segundo inquérito, a conta na Suíça, que ele nega ser dele, e que a grana teria sido irrigada a partir da compra de um navio em Benin, na África. Outro inquérito, terceiro, que vai para Sérgio Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Desvio de dinheiro do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal. Quarto inquérito contra Eduardo Cunha, que vai para as mãos do juiz Sérgio Moro. Propina
suspeita de propina no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. 5º inquérito que envolve Eduardo Cunha e que vai para Sérgio Moro. Pressões para que o banco Chain liberasse grana para o doleiro do Eduardo Cunha, chamado Lúcio Bolonha Funaro, que foi preso no dia 1º de julho. Agora, 2 inquéritos em que consta o nome de Eduardo Cunha e que não vão para Sérgio Moro. Pressão para que se aprovasse uma emenda para favorecer o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Relator desse caso, ministro Celso de Mello. Por que está no STF? Porque não envolve Lava Jato. E 7º inquérito em que Cunha aparece, corrupção em Furnas. Isso está na mão do ministro Dias Toffoli no STF, pelo fato de também não envolver grana do Petrolão. Portanto, Eduardo Cunha é réu em 7 ações. Falado, Tonholi, vamos continuar na área da política agora. A Jovem Pan está promovendo, o Jornal da Manhã, mais especificamente, está promovendo, em função das eleições municipais, uma sabatina com os candidatos que concorrem à Prefeitura de São Paulo. E a gente do Morning Show tem pegado de jeito aí os candidatos quando eles deixam o estúdio da Jovem Pan AM. Hoje, o Te Pego na Saída foi com a candidata do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Vejam vocês. Olá, bom dia, candidata Marta. Eu sou Edgar Piccoli, essa é a minha companheira Paula Carvalho. Somos do programa Morning Show. A senhora está participando do quadro agora, Te Pego na Saída. Já me pegou. Eu queria observar o seguinte, a senhora veio à Jovem Pan dar entrevista em pleno dia 13, que é o número do Partido dos Trabalhadores, do qual a senhora saiu. Quer dizer, a senhora saiu do PT, mas o PT não saiu da senhora. Os valores pelos quais o PT foi construído e criado estão dentro de mim, que é o combate à desigualdade social, ética na política. Saiu do PT isso, não de mim. A senhora deixou o PT dizendo que o partido foi contaminado com o poder e foi para o PMDB. Cá entre nós, a senhora acha que PMDBistas como Eduardo Cunha, José Sarney, Renan Calheiros merecem ir para o céu? O céu não é bem decidido assim, né? O céu é decidido por outros critérios, provavelmente. Não sei como se eles vão para o céu. Não, agora, e os céus? E os seus céus? Os seus céus que você criou, democráticos, cabe também esse pessoal? Mas se eles fossem fazer alguma palestra sobre alguma coisa, talvez pudessem ir visitar e fazer. Eu acho que todos ali têm o que dizer, viu? Candidata, já que a gente está no céu, eu queria lembrar de uma afirmação da senhora, numa ocasião, a senhora disse que Lula é Deus. Você acha que o Deus, né, com a onipresença e onisciência, é capaz de não saber de nada? Você sabe que outro dia me falaram isso, eu falei, mas será que eu disse isso mesmo? E pior é que eu disse. A senhora botaria a mão no fogo pelo Lula? Não botaria a mão no fogo pelo Lula. E pelo presidente Michel Temer? Também não, acho que eu não boto a mão no fogo por ninguém. Agora, o seu vice-candidato André Matarazzo, ele disse em julho desse ano o seguinte, por coerência, não existe nenhuma possibilidade de eu ser vice da Marta. Fui um grande crítico do governo dela. Dá para confiar num vice que muda de ideia assim tão rápido? Olha, isso faz parte da política, né? E para minha surpresa e para ele também, que eu também não conhecia ele bem, e a gente está se dando muito, muito bem. Os nossos projetos para a cidade, para a surpresa de ambos, são muito parecidos. Então eu tenho tido uma alegria de estar indo conhecer nos lugares, percebendo soluções que são semelhantes. Outro dia até fizemos um passeio grande no centro. Ele foi prefeito da subprefeito da Sé. Ele conhece profundamente os problemas da Sé. Da periferia eu conheço mais, mas ele também conhece. Ele foi secretário de subprefeituras. Então eu vou ter um braço direito, está sendo muito bom. Candidata, o que a senhora fez de mais inovador na vida? O bilhete único, os céus ou o supla? O supla. She had shaved pussy shaved head. She had shaved head. Sem dúvida alguma. Agora, candidata a ser eleita, tem alguma coisa que você não vai taxar? Eu não vou taxar nada. Eu não posso nem ouvir falar nisso, que eu fico com alergia. Candidata, para finalizar, então, usando a criatividade agora e toda a sua habilidade de política. Eu vou fazer um ritmo e a senhora vai cantar um rap pra gente, defendendo em 30 segundos por que a senhora deve ser eleita a prefeita da maior cidade do país.
vote em Marta, vote em 15, 15, 15 pra cidade de São Paulo. Vote em Marta, 15, 15. É a melhor pra cidade de São Paulo. Se você quer o bem da cidade, vote em Marta, 15. Marta Suplicy! Brincadeira, hein? A mãe do Porra! Não ia negar fogo, né? Não ia negar fogo, né? Nossa. A veia artística da família, né, Não Paulinha? é? Do nada Hein? começou ali um E improviso, de São Paulo, né? né? Na pegada. Ó, amanhã tem Te Pego na Saída com o tucano, né? Agora tucano João Dória. Vai dar entrevista vai ser sabatinado pelo Jornal da Manhã. Ah, e a gente vai pegar ele na saída, sim. Agora, 10 horas 26 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan, Morning Show. Esse é o Morning Show. Estamos na terça-feira, 13 de setembro de 2016. Você com a gente, muito bom tê-los conosco e é com muito prazer que este estúdio multicolorido recebe agora ela, jornalista, psicóloga, especialista em sexualidade, Laura Miller, colaboradora do programa Altas Horas. E vem lançar esse livro aqui, ó, Sexo para Adultos, esse que você tá vendo, quem nos acompanha pelo YouTube, quem tá pelo portal da Jovem Pan, tá vendo em minhas mãos aqui. E esse livro é um livro que traz respostas para várias perguntas, como, por exemplo, homem tem mais desejo que mulher? Conheci um cara nas redes sociais e ele quer trocar fotos eróticas comigo. Nudes. Será que devo? Manda É natural nudes. que o desejo da mulher diminua durante a gravidez? Como são os exercícios para a região do pênis? Tudo isso nesse livro da Laura Miller, Sexo para Adultos. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada. Tá tudo aqui no livro. Tá tudo aí no livro, eu tô lançando hoje. E você faz uma noite de autógrafos ou noite de autógrafos? Isso, vai ser uma noite de autógrafos hoje, das 18h30 às 21h30, na livraria da Vila do Shopping JK, Iguatemi, aqui em São Paulo. E tá todo mundo convidado. Ladies first, então. Vai, Paulinha, manda a sua primeira pergunta. O que você quer saber? Eu queria, no Altas Horas, a Laura responde muito pros jovens, né? Que, claro, de repente estão começando ali e tem muitas dúvidas. Os adultos sabem pouco sobre sexo? Olha, os adultos sabem mais, né, do que os jovens na iniciação sexual. Mas a gente é fruto de uma educação sexual bastante repressora, mais em cima das mulheres, mas também em cima dos homens. Então, diante disso, a gente ainda tem dúvidas, ainda tem mitos, ainda tem tabus. E foi pensando nisso que eu fiz esse livro, falando com os adultos dessas questões aí difíceis de lidar, né, falando de prazer e de tudo mais. E foi baseado nas palestras que eu dou pelo Brasil afora, nas dúvidas que chegam pra mim dessa população adulta, que tem dúvida, sim, por conta dessa história da gente da sexualidade. Ô, Laura, vamos seguir ainda nesse papo, mas eu queria um pouco da tua história, pra gente iniciar a conversa aqui sabendo, né? Depois do estudo, da formação acadêmica e tal, como é que a tua vida e a tua profissão enveredou para esse lado da comunicação, para participação em programas, não é como a gente citou aqui do Altas Horas. Me lembro já de ter entrevistado também no meu programa o Círculo de Edgar no Multishow. Sim. Como é que você enveredou para esse lado? Para esse caminho, né? Bom, a primeira formação minha é jornalismo. Então, antes de ser psicóloga, eu fui jornalista, trabalhei bastante tempo aí na área e nos anos 90, meio dos anos 90 ali, surgiu uma vaga de editora de sexo da revista Cláudia. E eu topei, e quando eu cheguei, achei muito difícil lidar com esse tema. E foi ali que eu resolvi fazer uma pós-graduação em educação sexual para me ajudar como editora na revista. Mas me apaixonei pela área, e aí lancei meu primeiro livro em 2000 ou 2001. Nossa, foi uma demanda de trabalho, então. Foi uma demanda de trabalho. Curioso. E aí comecei a dar palestras para jovens, para adultos. E a partir das palestras, principalmente para o mundo adulto, a turma me pedia para atender em consultório. Aí eu fui fazer psicologia como segunda formação para poder atender essa demanda. Então hoje eu atendo em consultório, continuo com as palestras e continuo trabalhando com a mídia, com ações variadas, enfim, com o programa Altas Horas. Mas foi aí uma consequência. Olha, que interessante, né? A gente imagina, né? Formou, fez a formação, foi para esse lado, descobriu uma veia né, de comunicação, tá? Mas não no foi teu uma caso, vaga. foi o contrário, você descobriu uma vaga. Foi. A gente fala aqui comentou, a gente tem a nossa consultora
terapeuta sexual, a Paula Napolitano, que vem aqui também. E um tema que eu percebo como recorrente aqui, tanto dos ouvintes que mandam e que fazem parte aqui da roda, é que assim, o jovem hoje está muito exposto ao Muita sexo. informação. Ou pela pornografia, ou pelo liberalismo mesmo. As pessoas estão lidando de uma forma também mais resolvida, né? Quebrando tabus nessa questão. Mas o sexo que o jovem está fazendo, na tua avaliação, é um sexo saudável? É um sexo seguro, por exemplo? Olha, os jovens estão mais abertos, como os adultos também, a ler sobre sexualidade, a se informar sobre sexualidade, mas a gente ainda tem uma grande parcela dos jovens que não pratica sexo seguro. O que a gente observa é que doenças sexualmente transmissíveis como AIDS e outras doenças, elas crescem nas pontas, que é na população, crescem mais nas pontas, na população em iniciação sexual e na população da terceira idade. Por que isso com o jovem? Com o jovem, porque ele começa, ou ele usa nas primeiras transas, e aí quando o namoro fica firme, né, que pro jovem às vezes é com 1 mês, 2 meses, o negócio tá super firme, ele abandona a camisinha. E às vezes continua nas práticas aí sem camisinha. Também tem um medo do menino de perder a ereção, da menina de se ela vai usar a camisinha feminina, de não saber como colocar, de achar esquisito. Então tem uma série de mitos aí, de tabus em relação ao uso de preservativo que precisam ser quebrados para o jovem poder usar com tranquilidade. E qual que é o mito aí do filme pornô? Só complementando, antes de passar pro Tonholi. Porque esses filmes tratam-se de verdadeiros heróis do sexo, né? Com seus superpoderes, pois né? Né? E vão, pênis enorme, ejaculação lá na parede. É, isso aí. Ejaculação na parede é ótimo. Causa um pouco de frustração. Causa, Todo mundo é Paulo Zulu. Isso! Causa muita frustração. Muita, né? Então, disso eu falo bastante no livro também, que não, né, que filme pornô, qualquer filme, é uma ficção, né? É um recorte. E que não é a realidade. E que, na realidade, o ser humano é tudo igual, com erros e acertos, altos e baixos, né? O pênis não é gigantesco, que nem do ator pornô, porque faz parte, né? Olha aí, tá vendo? Você não é um loser. Calma, tá tudo sob controle. Tá tudo certo. Fala, Tonholi. Laura, quero fazer uma pergunta papo cabeça, mas não é tão papo cabeça. Tem uma corrente na psicanálise que se chama de freudomarxismo, que é Otto Fernherl, Barbara Landos, o próprio Reich, que eles associam a não prática do sexo à criação de seres submissos, dóceis, arrebanhados e que ficam mais vulneráveis à ideologia, à religião, a coisas como nazismo, totalitarismo. Você acha que a repressão sexual ela opera a favor de ideologias, de credos, de seitas? Então, olha, eu não sou psicanalista, né? Eu sou psicóloga da psicologia analítica, psicologia junguiana. Então, eu não vou poder avaliar aí pra você a psicanálise. Mas o que a gente pode dizer, né? Que quando desde 1900, mais ou menos, quando pensadores como Freud, da psicanálise, Kinsey, da sexologia, quando eles chegaram, começaram a dizer, né, pra moral da época, né, pro mundo, que sexualidade, que viver a sexualidade com prazer, e não só para reprodução, como se pensava no passado, como a moral dizia no passado, que isso era muito saudável, né? Então, que viver a sexualidade por prazer, ela não trazia dificuldades ou doenças, como se pensava no passado, mas sim era algo positivo, saudável e que poderia contribuir para a vida sexual das pessoas. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde foi lá e cravou isso também, né? Que sexo é considerado um dos 4 pilares para a qualidade de vida dos indivíduos, ao lado do lazer, do trabalho e da vida em família. Então, a gente tem hoje todo um movimento que começou lá em 1900, mais ou menos, com esses pensadores todos, dizendo o quanto é positivo a gente viver a sexualidade de uma forma aberta, né? Mas desde que você sinta vontade. Fazer sexo por obrigação também, aí não é bacana. Ô, Laura, a gente tem aqui um representante dos adolescentes na bancada, essa fase, né, pueril, com várias questões relacionadas à puberdade e tal. Gostaria de participá-lo da conversa, por favor, Vini. Obrigado pela apresentação, nada constrangedora. Laura, eu queria perguntar o seguinte, lá no Altas Horas, você lida com jovens, mas
sempre no início da pergunta, meu amigo, meu primo, alguém que eu conheço, né? O que seu amigo quer saber, Vini? Não, meu amigo quer saber o seguinte, no consultório, qual é o público que você mais atende e quando os jovens vão ao seu consultório, eles se abrem mais? Olha, o público que chega aos consultórios de psicólogos especializados em sexualidade, como eu, não é um público jovem em geral, adolescente, como o público do Altas Horas, mas sim um público adulto. Por quê? Porque a adolescência está numa fase de iniciação, né? Então está numa fase de descoberta, tem muitos erros e acertos, mas é uma fase de descoberta. O público adulto que chega mais nos consultórios dos sexólogos é o público que já está com uma dificuldade instalada, ou uma dificuldade no relacionamento a dois, uma baixa de desejo, então chega o casal, ou a pessoa... Uma aguinha pra Laura. Aqui, até engasguei na hora do casal, peraí. Toma um bico da minha aí, Laura. Obrigada. Imagina. Então, ou chega o casal, né? Ou chega individualmente com uma baixa de desejo. Mas também pode chegar o homem com as dificuldades sexuais, que as principais dificuldades masculinas são a dificuldade de ereção e ejaculação, ou ejaculação rápida. E hoje a gente tem observado também que tem uma ejaculação que demora, uma dificuldade para chegar ao orgasmo, que antes era uma dificuldade mais no âmbito aí das mulheres, então isso chegava no consultório da sexualidade feminina, a mulherada com dificuldade de ter orgasmo, e hoje a gente tem homem também com dificuldade de ejacular. E as mulheres chegam também com dor na penetração e também baixa de desejo. Então tudo isso vem para o consultório, mas é mais para um público adulto, um mundo adulto, adulto jovem, mas adulto maduro também. Vamos ouvir agora a pergunta da Paulinha. Você não vai me introduzir? Deixa eu ver em que categoria você se enquadraria. Olha aqui, por exemplo, um tema que você trouxe várias vezes aqui pra gente, que faz parte aqui do repertório de perguntas do livro da Laura, então. Essa que eu falei. Essa que eu falei, é natural que o desejo da mulher diminua durante a gravidez? E depois de ter o filho também. Responde, é uma coisa que a gente já falou bastante. Responde, Você quer que eu responda? Eu acho que varia. Você tem que respeitar. Tem mulher que fica até com mais tesão, né, na gravidez. Isso mesmo. Tem cara que tem medo de transar com grávida, que é uma besteira, isso não também. é? E depois tem um problema sério. Quando a gente dá de mamar, baixa muitos hormônios lá, sobe a prolactina e aí dá problema. Olha, de vontade de transar. Mas depois informada. passa, gente. Passa. Não é isso? E no início aí, né, quando logo que a mulher tem o filho, o foco tá todo voltado pra maternidade. Então, às vezes, é difícil mesmo viver a vida sexual. Mas essa fase passa, né, e o casal pode retomar com tranquilidade. Eu queria perguntar se alguém já te colocou numa saia justa. Porque teve aquela vez no Altas Horas, do menino com a história do cachorro. Você ouviu isso, Edgar? Não. Uma pessoa que tinha uma dúvida muito louca. Foi mesmo. A respeito de saliva de cão. Se fazia mal, se fazia bem, se podia dar um problema. Uau. E juro por Deus, a Laura não saiu 1 minuto do prumo, ela riu e respondeu. Como que acontece isso pra você? Ninguém consegue te tirar... Então, do foco, Nada te surpreende. É porque assim, eu trabalho há bastante tempo com educação sexual, né? E já dei palestras aí pro mundo jovem, principalmente, né? E aí, às vezes, quando eu tô em palestra com o mundo jovem, 2.000 pessoas, 2.000 jovens, 3.000 jovens, e vem perguntas de todo tipo. Então, você acaba pegando um traquejo ali de não levar susto com as perguntas mais inusitadas, né? E é uma das coisas que a gente aprende também quando a gente estuda educação sexual, que a gente precisa falar da forma mais tranquila possível, mais franca, mais sossegada, né? E que toda pergunta é válida. Então eu sigo em frente. Já teve alguma sem resposta? Olha, sem resposta não. Sempre dá pra dar uma resposta. Até eu dizer, não sei, eu vou pensar um pouco mais sobre isso, é uma resposta, né? Mas em geral, eu acabo respondendo a maioria das dúvidas. Laura, a gente convidou nossos ouvintes a participarem mandando dúvidas aqui e as pessoas estão mandando. Vamos ouvir a primeira? Aliás, você que está ouvindo também pode mandar sua dúvida para Laura Miller, que está com a gente aqui respondendo sobre sexo. Tem dúvidas? Todo mundo tem? Nosso WhatsApp é 9317009. Você pode mandar ou vídeo ou áudio. Não se acanhe, faça como o Armando. Bom dia, Laura Miller, é ouvinte Armando de São Paulo. Minha esposa está grávida de 8 meses. Até quando a gente pode ter relações até o dia do parto?
Olha aí, super a ver com o que a gente tava falando, com o que Paulinha tava falando aqui. Olha, em geral... Tem regra? A primeira regra é ver com o ginecologista como é que tá essa gravidez. Se a gravidez não é de risco e se o ginecologista não recomendou repouso, barará, aí pode ter os 9 meses de prazer, mas o casal vai precisar combinar. Então, se a mulher não tá afim, se a penetração tá incomodando, talvez vai ter que mudar, né, essa penetração, ou fazer outras coisas, né? Não tem só penetração na vida, sei lá, usa a mão, boca, né? Faz outras, usa a criatividade, né? E aí o casal é que vai dar um tom, mas respeitando aí os limites dessa grávida e o quanto ela tá com desejo ou não pra isso. Ok, daqui a pouco a gente segue no papo aqui com a Laura Miller, conversando sobre sexo com a gente, comportamento e sexualidade de uma forma geral no Morning Show, agora 10 horas 45 minutos, horário de Brasília. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa terça-feira, ouvindo aqui, conversando, aprendendo com a Laura Miller. Ela que é jornalista, psicóloga, especialista em sexualidade, trabalha no programa Altas Horas, presta consultoria pro Serginho e para aquela molecada, né, da arquibancada ali do Altas Horas. Olha, aliás, falando em molecada, a criatividade dessa rapaziada durante o programa, né, não tem limites, né? As perguntas, né, vão, né, aonde você menos espera, como a gente vê agora aqui, ó, como a gente ouve agora. Você. Eu tenho um amigo que ele tem vários cães, certo? E ele pediu pra perguntar se saliva de cachorro em recesso faz mal pro pênis. Putz, entendeu? Brincadeira, hein? Ela não falou. Hein? A cara da lá. Ok, peraí. Olha, aí até, né? Até o Serginho brincou com a cara que você fez, né? Pois é, tem pergunta que surpreende pra caramba, e né? essa aqui também acho que te surpreendeu, não? Me surpreendeu. Escuta essa aqui, ó. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer meio que um pedido e uma afirmação. Primeiramente, queria falar que você é muito bonita, muito mais bonita pessoalmente. Obrigada. Segundo lugar, sei que você é muito experiente nesse assunto, eu sou um mero aprendiz, 16 anos ainda. Você não gostaria de namorar comigo pra Nossa. mostrar um pouco da sua experiência? Meu Deus do céu! Chamou na chincha, né? Pois é. Tem de tudo lá, né, Laura? Tem de tudo. É divertido. Esse clima, né, de poder conversar sobre sexualidade num clima divertido, descontraído, isso favorece aí o trabalho da gente, né? Aliás, o menino brincou ali, falou, né, da questão da experiência, da tua experiência e tal. Falar sobre o sexo te ajudou a lidar melhor com o sexo? A ter mais prazer? Com a minha pessoalmente? sexualidade? Com tudo que você explora através das perguntas dos meninos lá do Altas Horas? Vamos lá. Olha, o que dá pra gente dizer assim, a gente, sexólogo, sempre evita falar da própria vida sexual, porque não é pra gente ser modelo pra nada, né? A ideia é que cada um siga aí sua vida do jeito que for, né? Mas eu sou fruto de uma educação sexual como de qualquer adulto hoje, de uma educação sexual bastante repressora, de uma época em que a gente não falava muito sobre sexualidade. Então, quando eu fui estudar sexualidade, foi também pra compreender melhor, né, esse âmbito aí da sexualidade e, claro, que rever, né, dar novos significados ao sexo e à sexualidade, aprender mais. Esse estudo todo ajuda, sim, a gente a olhar de uma forma diferente para preconceitos, conceitos, né? Ajudou muito. Tá certo. A gente já vai continuar nesse bate-papo com a Laura Miller aqui no Morning Show. Agora chegou a hora da boa notícia. Olha só o que eu li no site Só Boa Notícia, que coisa legal. A governadora recém-eleita em Tóquio, a Yuriko Koike, tomou como primeiras ações do seu mandato reduzir pela metade, olha só, seu próprio salário, que hoje na conversão para o real dá algo em torno de 46 mil reais. Quer dizer, 23 mil reais, segundo ela avalia, serão suficientes como seus honorários e principalmente, e mais importante aí, é a ação simbólica, né, para estimular, né, frente à sua política de enxugar gastos do governo japonês, a contribuição de, por exemplo, proprietários de imóveis em Tóquio que possam oferecer
em contrapartida dessas isenções fiscais, seus imóveis para serem transformados em creches populares, né? Com isso e outras ações que fazem parte desse pacote, a nova governadora Yuriko Koike, de Tóquio, ela com essa ação pretende fomentar o equilíbrio nas relações interpessoais, né, entre trabalho e vida familiar, oferecendo às pessoas, os trabalhadores de Tóquio, a oportunidade de poder deixar os seus filhos em lugares apropriados enquanto estão no trabalho. Olha aí, que boa atitude que poderia ser copiada aqui pelos políticos brasileiros, né? Essa sim é uma boa notícia. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Seguimos aqui no Morning Show, recebendo hoje Laura Miller, que lança Sexo para Adultos. Ela que fala tanto com os jovens, né? Coloca aqui perguntas e respostas nesse livro que tem tarde de autógrafos hoje na livraria da Vila, no Shopping JK em São Paulo, né, Laura? A partir das 18h30, das 18h30 às 21h30, e eu espero todos vocês, todo mundo convidado. E olha, você que não é de São Paulo, de todo o Brasil, em algum momento a Laura vai estar aí por perto, lançando livros, Você faz palestras também, né? Faço, e sempre junto com as palestras, por onde eu estou, ao final eu faço uma sessão de autógrafos dos levam meus os seus livros. Levo. E a pessoa sempre aproveita o momento para tirar uma duvidinha ou não? Sempre. As palestras são em formato de bate-papo. Eu faço só uma aberturinha falando sobre o tema e já abro para perguntas e respostas, porque a turma adora fazer isso que a gente está fazendo aqui. Um diálogo, uma conversa meio como altas horas. E aí, mesmo que seja para público adulto, a turma começa a perguntar assim, eu tenho um amigo, já brincando, né, com o bordão. Ô Paulinha, você sabe quem nos dá a honra da audiência aqui no Morning Show? Eu fiquei sabendo. Não é? Um xará, meu xará, seu Wilson Miller. É o pai da Laura. É o 20 do Morning Show. Aí, seu Wilson, um abraço, viu? Adora, ele não perde um. Que barato. Olha só, perguntas estão chegando aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir para mais uma, ó. Eu tenho um amigo que tem 40 anos e esse amigo sou eu. Ele tem falhado constantemente no ato sexual. Acontece. Eu queria saber se isso é normal e o que ele deveria fazer para melhorar o desempenho com a parceira aí, que é minha esposa e mãe da minha filha. Um abraço para vocês, bom dia, bom programa. Muito bem. Olha, perder a ereção pode ter causas físicas ou emocionais. As causas emocionais, em geral, elas estão ligadas aí ao estresse, como você começou a falar, né? A ansiedade. Quando o homem fica muito ansioso, né, na hora da transa, por motivos variados, que podem ser coisas dentro ou fora da cama, ele joga uma descarga, o corpo dele produz uma descarga grande de adrenalina que, quando entra na corrente sanguínea, faz o pênis perder a ereção. Mas também pode ter questões físicas aí no mecanismo da ereção. Então, o tratamento é com 2 especialistas. O médico, o urologista, para descartar as causas físicas, e com o psicólogo para trabalhar as questões emocionais que podem estar atrapalhando. Mas uma dica aí é não se cobrar tanto. Quando o homem encara com mais naturalidade e vai mais de boa, né, como o jovem fala, fica mais tranquilo, não se cobra tanto aquela performance e encara, né, que falhar de vez em quando é normal, aí às vezes por si só essa questão vai embora. Olá, pessoal do Morning, tudo bem com vocês? Olá, Laura, tudo bem? Ei! É certo que entre 4 paredes vale tudo? Muito Lógico, bem! de comum acordo, né? Exatamente. Obrigado pela atenção, Edu da Moca. Abraço a todos. Olha aí, ó. Aê, mandou a Moca bem. Inteira agora vem. É isso mesmo, né? Entre 4 paredes vale tudo, desde que os 2 estejam realmente afim. Aí vale super tudo. Olá, Morning Show, bom dia. Meu nome é Sami. Eu tenho uma dúvida correspondente ao namorado de uma amiga minha. Ela tá com vergonha de perguntar, então eu queria perguntar por ela. Eu quero saber assim, se o homem, ele sente é comum ele sentir um prazer sexual no ânus, a ponto de penetração, beijo grego e não ter nenhuma inclinação homossexual. Beijo grego. Olha, beijo grego é o beijo no ânus, né? O fio terra, né? Que é o dedo e tal. Olha, uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. O que a gente diz, né? A gente sexólogo acaba dizendo que o ânus é uma região cheia de terminações nervosas e que o homem pode sentir prazer, sim. Se ele sente prazer com uma mulher, né? Na relação com uma mulher, então ele é heterossexual. Se ele sente prazer com um homem, aí sim ele seria homossexual. Por quê? Porque a definição de homossexual não é a parte do corpo onde
você sente prazer, né? Mas é com quem, a quem você direciona o desejo. Se é por alguém do mesmo sexo, você é homossexual. Se é por alguém de outro sexo, hétero, e por ambos os sexos, bi. Tô vendo que tá todo mundo segurando uma risadinha aqui, não é? Eu tô pensando... O Edgar é assim. Não, que eu tava pensando aqui, nós temos um personagem aqui no programa que é o Bolsa Progressista. Eu vim aqui perguntar pro Bolsonaro progressista o que ele acha dessa história aí do menino que perguntou, Bolsa. Posso emendar no Ed? O beijo grego. Posso emendar no Ed aqui, ó? Vai. Bolsonaro, o que você acha da inclusão digital? Inclusão digital, acho necessário. Inclusive, foi bom esse menino ter feito essa pergunta, porque era a minha dúvida. Que eu pratico muito o beijo grego. E o Gin? O Gin, o Willis quer também responder. A gente não pode. A gente tem que equilibrar, porque né, essa coisa tem que ter os dois lados. Os dois lados. O Gin, o que o Gin? Não gosto. Não? Pra mim é frescura. Tem que ser sexo tradicional, convencional. O papai e mamãe? Isso. Tá bom. Gente. Tá legal. Cada um com seus problemas. Vamos ouvir mais um. Fala, galera do Mark Show. Bom dia. Cícero Augusto de Jacareí. Eu tenho um amigo Jacareí? e ele tem uma namorada que sempre quer fazer sexo com ele. Não importa o dia que ele chega na casa dela e que ela quer porque quer. Só que esse amigo de vez em quando trabalha até mais tarde, aí chega cansado, mas não tem jeito. Se ele não fizer, ela fica brava com ele e ele fala assim, fogo essa situação. Ele quer saber como é que faz pra ela entender. Esse cara eu tenho certeza que é ele. Ele mesmo. Tá, e ele falando baixo que ela tá do lado, ainda não acordou. Tá escondendo, né? Olha, tem que conversar, né? Uma coisa que os casais fazem pouco e que eu falo bastante aí no livro é conversar sobre sexualidade, sobre o que gosta, o que não gosta, o que tá incomodando ou não. Então, se o cara não quer transar todo dia, ele tem que abrir esse jogo pra mulher e falar, ela precisa entender, né? Ninguém é super homem, ninguém é super mulher e a gente deve transar na hora que tem desejo, né? Forçar a barra, aí não é legal. Fala, Paulinha. Eu queria saber, aqui tem um monte de gente perguntando, e sexo lésbico? E sexo na terceira idade? Gente, é assunto que não acaba nunca mais, né? É assunto que não acaba nunca. Nesse livro tem umas 500 perguntas. No livro anterior, que eu falei pro Mundo Jovem, era mais 500, ou seja, 1000. E cada vez surgem mais. Justamente por isso, né, que sexo ainda é um assunto tabu na nossa cultura. Então a gente ainda continua ali com com um monte de questões na cabeça. E é bacana falar. Tem uma atitude de busca de informação, isso contribui pra gente ter uma vida sexual mais bacana. Abri aqui aleatoriamente, curiosamente, caí na página que diz assim, homossexualidade e bissexualidade. É um capítulo à parte, que você coloca todas as questões referentes a esse tema, né? Será que ele é, né? A dúvida, será que foi a questão do nosso ouvinte também? Será que eu sou, né? Quando você começa a descobrir prazeres em regiões sensíveis que os tabus, na verdade, sempre coibiram e proibiram as pessoas de se expressar e manifestar certos desejos, né? Você tem em contrapartida agora numa época em que as pessoas se aceitam melhor, tudo, e pessoas que vão sem pudor e sem tabu falando dessas coisas, né? E até praticando, né? Praticando. E assim, se a pessoa tem uma dúvida, né, todo mundo pode ficar tranquilo, né? Com a sua... O bacana, o que eu costumo dizer é assim, que a gente deve viver a sexualidade da forma como a essência da gente pede, né? Sim. Como a gente quiser viver, respeitar, né, os desejos, os prazeres, fazer o que tiver realmente afim. Ô, Laura, teve já da sua parte alguma vontade em expandir a sua participação na televisão, em ter algum programa? Teve algum convite, né, também de alguma outra emissora, da própria Globo? É contrato que você tem com o Serginho? Eu tenho um contrato com o Serginho, já tô lá há 10 anos. Eu adoro fazer o Altas Horas, porque assim, foi muito bacana. Foi uma ideia do Serginho ter esse quadro de perguntas e respostas. E aí eu fico bastante aberta ali pra falar o que eu quiser. Mas assim, super gosto, né, de falar na TV sempre. Mas enquanto o Serginho quiser que eu fique lá, eu tô com ele, porque eu gosto muito de fazer o programa. Convidou pra ele, né, vir bater um banho. Ele não acorda agora cedo. A Laura vai levar uns presentes Laura, que a gente tá mandando pro Serginho pra ele vir aqui. Fala pra ele vir aqui com a gente, falar ao vivo. Vou falar. Um dia só, ele dá mamar pro... Como é que chama o filho dele, Matheus? Não, é o Thomas. Uma gracinha, bebê lindo. Ele dá o mamar, ajuda a dar o mamar de manhã e vem direto, Serginho, né? Falar com a gente aqui. Olha, papo com a Laura Miller, lançando Sexo para Adultos, que tem tarde de autógrafos hoje na Livraria da Vila, no Shopping JK, a partir das 6 da tarde, Laura. 6h30 às 9h30. Ótimo, olha, foi um prazer receber você aqui. Eu adorei também, muito. Pra bater esse papo, volte outras vezes. Muito obrigada, beijo pra todo mundo. É isso aí. Agora, olha,
11 horas 10 minutos, horário de Brasília. A gente encerra aqui esse papo com a Laura Miller, né, no Morning Show, e seguimos com o programa agora para falar do quê? Cinema, né, Paulinha? Tivemos aí ontem a revelação do filme que, em definitivo, vai estar no páreo ainda, porque não é ainda certo que será o representante brasileiro, mas está no páreo. Ainda requer certos lobbies em Hollywood, né? Mas estou falando de Pequeno Segredo, que veio comendo por fora e desbancou Aquarius, que era a aposta, né, principal. Né? Tinham vários filmes que, enfim, cada um aposta em um, né? Principalmente as pessoas que já viram os filmes. Vamos girar o assunto? Vamos pra televisão? Ô, Vini. Deu ruim. O que aconteceu? A Record escalou Jesus no lugar do Bud Valastro. Que história é essa? Acabou, né? Mas já acabou. Um Jesus argentino. Daqui a pouco eu conto por quê. Jesus. É porque a Record decidiu não exibir, como estava programado, a segunda temporada da Batalha dos Confeiteiros aí com o Bud Valastro, muito por conta da pouca audiência que deu Batalha dos Cozinheiros, que ainda está no ar, se encerra no dia 27, ainda a presença do Bud aqui no Brasil ainda não foi confirmada, mas provavelmente ele virá sim. Agora, a Batalha dos Confeiteiros, que fez sucesso e que deu audiência, bateu na vice-liderança, acabou sendo cancelada pela Record pelo simples fato dessa primeira temporada do Batalha dos Cozinheiros não ter dado certo, ficou no quarto lugar. Então eles acham que há também o desgaste aí da imagem do Bud e por isso eles cancelaram. Agora, deixa eu te provocar aqui uma coisa. É business, né? Vamos lá, falar o olhar do business aí, certo, né? O fato de não ter dado audiência. A loja, parece que tem uma loja que ficou meio que... A loja do primeiro vencedor ainda não tá funcionando. Não abriu e tal. A questão da imagem do cara, associada a uma baixa audiência, também pode ser uma decisão meio conjunta aí, né? Dos caras em não renovar e não fazer a próxima temporada. O que se estranha é que sai o bom, né? Porque o cozinheiro não foi bem e o que é o original bom também é penalizado com isso. Talvez no ano que vem eles voltem até com o Batalha dos Confeiteiros, que foi o que deu certo. Batalha dos Cozinheiros eu acho difícil. Ficou em quarto lugar, Edgar. Deu 4, 5 pontos de média. O dia de exibição também não foi dos melhores. Eles escolheram ali a terça-feira. Então, por muito tempo, bateu de frente com o MasterChef, que é um reality do mesmo gênero e mais consolidado. Então, acho que foi um erro da Record a escalação do dia. O formato também eu considero pior do que o Batalha dos Confeiteiros. E aí esse conjunto de fatores acabou fazendo com que a Record suspendesse agora para outubro a exibição do novo reality aí do Bud. E no lugar entra a Bíblia. A continuação, uma minissérie que você vai gostar, Paulo Carvalho. Sabe por quê? Porque eles dizem que é a minissérie parecida com Game of Thrones. Ai, gente, que medo! Vai! É o Game of Thrones de Cristo. É o Game of Thrones de Cristo. Isso, porque é muito parecido ali o figurino, a fotografia, fotografia os personagens e a trama. Figuração, né? O Jesus, que é um ator argentino, por isso que eu falei que é um Jesus argentino, ele acho que é o meio Jon Snow de Game of Thrones. Ele é meio Jon Snow. Eu não sei, eu não assisto muito Game of Thrones, mas o pessoal tá comentando que sim. Então... O Jon Snow só transou com uma mulher em Game of Thrones. Então, se Jesus não transar com nenhuma, tá ali. Exatamente. Essa produção aí que começa na crucificação de Jesus, que é interpretado aí pelo Juan Pablo Diaz, né, argentino, e mostra o nascimento do cristianismo e a perseguição aos cristãos após a ressurreição. Estreia às terças-feiras, no dia 4 de outubro, ocupando então essa faixa que era sempre de reality show, A Fazenda, Troca de Família, depois os realities do Bud. Agora a Record vai apostar de novo em uma minissérie bíblica, a Bíblia, a continuação. Ô Vini, ainda finalizando com você essa parte de televisão, o que deu lá no programa americano, na TV americana, o Dancing with the Stars, né, que tem os caras invadiram o palco pra protestar contra o nadador Ryan, o falastrão, o trapalhão Ryan Lott. Não tá fácil a vida dele, né? Após a dança ele estava sendo julgado, e aí ele disse que a foto dos dois, para quem está nos acompanhando pela internet, né, que invadiram o palco,
E aí o Ryan Lott disse que são muitos sentimentos que estão passando na cabeça dele, que ele está magoado, mas que ele foi fazer algo que não está completamente confortável. Então, a vida do Ryan Lott mesmo depois da Olimpíada aí não tá fácil não, Edgar. Vamos voltar na política aqui pra a gente já encaminhando pro final desse Morning Show de terça-feira. O Michel Temer, o presidente Michel Temer, deu entrevista na segunda-feira ontem aqui pro programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, onde ele negou as interferências. Você chegou a ouvir? Não? Sim. Ele negou essas interferências do governo dele em função da Lava Jato. Vamos ouvir o que o Michel Temer falou. O governo está se metendo na Lava Jato, presidente? Ô, Reinaldo, posso colocar o pingo nos is? Em definitivo? Porque não é possível. Você sabe que a todo momento eu digo uma coisa que é da minha formação, né? Que é a absoluta impossibilidade de um poder interferir em outro poder, né? Quer dizer, o executivo interferir no legislativo ou no judiciário, especialmente no judiciário, e isso vem sendo levado adiante pelo judiciário e pelo Ministério Público, é absolutamente inviável e, portanto, inconstitucional. Você conhece minha formação, sabe que eu não violaria a Constituição de maneira alguma. Até porque o senhor dá aula desse assunto, né? Pois é, e mais ainda, Reinaldo, se eu quisesse interferir, é absolutamente inviável. Imagine a hipótese, o presidente da República chamando um ministro supremo ou procurador-geral da República, dizendo, olha, faça assim ou faça assado. Isso não existe no nosso sistema, por isso que eu falei a você, vamos colocar, em definitivo, o pingo dos is aí. Bom, claro, né, na lei, Tonholi, na Constituição, difícil ele, né, manifestar e fazer qualquer movimento no sentido de levantar a possibilidade de que estaria dificultando ou querendo dar uma abafada ali. Mas os meandros, o submundo de Brasília... Eu vou no sentido contrário. O que você acha, hein? Eu digo o seguinte, aliás, isso a gente antecipou na Jovem Pan na sexta-feira, foi capa da Veja, quando o Michel Temer desliga o advogado-geral da União, que foi o cara que aplicou 23 bilhões de multa contra as empreiteiras da Lava Jato. Eu acho que isso não foi legal, eu acho que isso foi um golpe na Lava Jato, dado pelo staff do Michel Temer, minha visão muito particular de quem cobre a Lava Jato. Outra coisa, quando a Folha de São Paulo dá ontem que o Michel Temer quer relicitar as empresas que fizeram obras em aeroportos e que estão envolvidas na Lava Jato, eu não acho que isso é legal não, porque na verdade ao relicitar, ele vai permitir que as mesmas empresas que se ferraram na Lava Jato possam concorrer de novo a refazer as obras. E essas empresas não põem dinheiro delas, elas põem dinheiro do BNDES. Porque tem aquele estatuto que diz que quando você gera emprego, o BNDES fomenta. Então, em menos de 5 dias, eu vislumbro 2 ações do staff do Michel Temer que vão muito delicadamente, e às vezes nem tanto, contra a Lava Jato. Primeiro, demitir o cara que aplicou multa de 23 bilhões às empreiteiras e 4, 5 dias depois relicitar obras que vão favorecer as empresas implicadas na Lava Jato com grana do BNDES. Eu acho que isso está começando e eu espero que o Michel Temer me prove que essas 2 ações, a demissão do cara da Advocacia Geral da União e a relicitação comandada pelo Moreira Franco, cujo filho trabalha na Odebrecht, eu espero que isso não seja o que o meu termômetro está me mostrando que é. Mas enfim, estão aí os investigadores da Lava Jato para fazer coisas que eu, no meu pobrerio, não tenho condições técnicas de fazer. Certo. Agora, uma outra pergunta, aliás, que eu quero que você responda, Tonholi, que foi interrogado ontem, né, à tarde, o publicitário Marcos Valério. Tá preso aí, condenado a quanto? 38 anos, quase 40 anos de prisão. Das coisas que ele falou, o que mais te chamou a atenção, Tonholi? Olha... E na sequência, assim, o que ele diz ainda pode ter crédito ainda? Olha, essa história, curiosamente, começa, e ainda bem, aqui com o Morning Show. Quando a contadora do Youssef fala primeiro ao Morning Show, depois fala no Jornal da Manhã, num dia 1º de abril,
E ela conta o seguinte, eu vou traduzir para vocês porque é complicado. Ela era contadora do Youssef e um sócio do Youssef chega e fala para ela assim, olha, eu tenho esse papel que é meu seguro de vida contra o Lula. Ela guarda isso, 2 anos depois, ela que alerta a Lava Jato, que na verdade o Youssef era o pai do Petrolão, e ela leva esse papel. Esse papel é o que o Enivaldo Quadrado, ex-sócio do Youssef, fala, é que esse papel era a garantia de vida dele contra o Lula, essa é a frase. Ela contou isso pro Morning Show em primeira mão. Ela leva isso à Lava Jato, e a Lava Jato vai atrás do Marcos Valério. Então agora eu vou decifrar para vocês. O Marcos Valério, ontem chegou pro juiz Moro e falou, eu não quero falar muito sobre isso porque eu tô preso há 38 anos de cana por causa de ser operador do mensalão e eu tenho medo pela minha vida. Mas o que ele indica é o seguinte, um empresário do ABC, um empresário de mídia, disse, o ex-sócio do Youssef, disse o Marcos Valério, estava extorquindo o Zé Dirceu, o ex-ministro Gilberto Carvalho e o Lula, alegando que ele saberia coisas deles na morte do ex-prefeito Celso Daniel, de Santo André, e que se não dessem 12 milhões para ele, ele ia dar com a língua nos dentes. O Marcos Valério foi convidado a fazer essa operação de passar a grana para ele, disse ele ontem ao juiz Sérgio Moro que ele não topou, aí o convite teria sido feito, segundo o Marcos Valério, pelo ex-secretário-geral do PT, o Silvio Pereira, aquele da Land Rover, e aí isso foi passado para o Bunlai, o pecuarista amigo do Lula que está preso, e o Bunlai pegou a grana do Banco Chain, que em troca de dar os 12 milhões para o empresário não extorquir Lula, Gilberto Carvalho e Zé Dirceu, acusando eles de algo na morte do Celso Daniel que nem eu sei o que é, eu espero que o brasileiro saiba logo mais. E aí paga essa grana, em troca o Banco Chain ganha a operação do navio Vitória 10.000, um navio sonda. Então, eu acho que quem falta depor é esse empresário que ganhou os 12 milhões. Aqui tem uma sonorazinha aqui, ó, o Valério fazendo o depoimento dele ontem. Que eu teria que repassar. Olha, isso é que você falou. Ok? A princípio, eu viro para eles e falo, ok, vou fazer. E procuro o senhor José Janine. Eu, Marcos Valério, a 2S, teria que fazer um depósito. E eu teria esse dinheiro disponível nessa data, doutor. E aí, nesse meio tempo, Excelência, eu vou a Brasília, procuro saber das coisas, encontro com o seu Silvio Pereira e tudo, e viro para ele e falo assim, não vou transferir, me inclua fora dessa brincadeira, o que eu descobri é muito grave. Ainda dou o maior, como é que eu vou usar o termo? Esculacho, Excelência, nele. Você vê, né? Também ali procurando não sei o que ele pode conseguir de benefício dando esses depoimentos. Acho que agora na altura do campeonato mais nada, né? Pena definida, né? O detalhe é, o que saberia esse empresário do ABC, que é dono de um jornal, a ponto de o Bunlai tirar 12 milhões do Banco Chain, que o Banco Chain teria uma preferência no navio sonda Vitória 10.000, para comprar que silêncio é esse de 12 milhões? Esse é um grande enigma, que nem eu, que mergulho nesse caso há anos e há muito tempo, sei dizer. É um enigma que eu acho... A questão é, ok, diz ele, extorquiram o Lula, o Zé Dirceu, o Gilberto Carvalho. O que valeria 12 milhões? Pra que pagar se é uma mentira? Eu não sei. Com a resposta está o Lula, e está o Zé Dirceu, está o Gilberto Carvalho, está os advogados do Lula, que tem que saber por que um silêncio custa 12 milhões. Bom, assim fechamos o programa de hoje. Vamos para o ganhador pelo nosso WhatsApp. Participou, mandou perguntas para Laura Miller, jornalista, que comenta, fala sobre sexualidade aqui no programa. E eu vou incluir, tá? Esse livro para você. Cícero de Jacareí mandou para cá, né? A pergunta para Laura. Leva a caneca do Morning Show, a camiseta e esse livro
aqui da Laura, Sexo para Adultos. Obrigado a todo mundo que participou, mandando perguntas. Muito legal que vocês todos os dias interagem com a gente aqui pelo WhatsApp, pelo Twitter, também na nossa hashtag de hoje, de Malicunha, pela saída aí, né, definitiva, cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. É isso, ficamos por aqui, amanhã tem mais. Valeu, Vini, abraço. Valeu, Agi. Beijo, Paulinha, valeu, Beijo. Tonioli. É amanhã, olha. Amanhã vocês vão saber do que eu tô falando, é amanhã. Brincadeira! Aí vem, hein? Amanhã tem mais, a partir das 10, aqui na Jovem Pan. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.